Meu povo, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Humanidade em África. Olha, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês para se inscreverem, para ajudar o canal a crescer, ok? Passa por aqui, mas também se inscreve para ajudar a crescer. Eu quero agradecer aos inscritos que temos agora, já estamos no 105 e é assim que a gente vai avançar poucos aos poucos, ok? Então é só para um pedido para poder se inscrever. Agora, para ir diretamente ao assunto que vocês veem aí no título, não é? Eu quero discutir com vocês, sobre um problema que já acompanha há um bom tempo, mas eu decidi falar agora, assim, de compartilhar com vocês na medida em que eh, parece ser uma questão que merece que eu diga, né? Alguma coisa, até para mim mesmo, né? Porque então tem a ver com o próprio escopo do nosso canal, né? Que é a ideia de desqualificação das ciências sociais, né? Estamos num ambiente de desqualificação das ciências sociais em que os cientistas sociais acabam perdendo espaço, a maior parte deles, na verdade, acabam perdendo espaço no ambiente político, tornam-se mais distantes das pessoas e do poder, ok? Então, esse contexto obrigou que os cientistas sociais, os próprios cientistas, procurassem mecanismos, procurassem formas que os permitiria, né, é, conquistar esse espaço, né? Por exemplo, tem a ideia da interdisciplinaridade nas ciências sociais, surge como essa necessidade de criar condições para que os próprios cientistas sejam relevantes, já vê? Mas também no caso da sociologia tem uma proposta que é essa aqui, não sei se vocês conseguem ver, não sei se é assim melhor, que é a ideia da sociologia, a ideia da sociologia pública, que foi trazida por aí, ainda este século, né? Não, bom, ainda esse século sim, ganhou mais força nesse século, que é de Rui Braga, no caso do Brasil é Rui Braga, e que no caso desse livro até fez com Michel Beauvoir, que é o precursor, que é o elemento central nessa proposta da sociologia pública. Entretanto, há um equívoco, né? Uma espécie de equívoco no meu ponto de vista, não só no meu ponto de vista, mas também por exemplo, do, 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 de Jonathan, que fez uma crítica severa à proposta da sociologia pública, que é considerar, e é uma febre que já acompanha desde bom tempo, que se associa às próprias ciências sociais a ideia de transformação social, né? Associa-se essas ciências com a ideia de criação de sociedade melhor, associa-se as ciências sociais com a ideia de valores morais. Essa é uma proposta muito equivocada, apesar de o argumento trazido por esses e tantos mais serem relevantes, né? Mas também revela alguma coisa que não encaixa bem na própria ideia de ciência, né? É como se a sociologia não fosse ciência, porque ciência alguma tem a pretensão moralista. A construção moralista a partir da ciência é posterior ao ofício da própria ciência. Se nós partirmos de outra forma, então as ciências sociais deixariam de ser ciência para se tornarem repositórios morais, para se tornarem confrarias morais, para se tornarem, como falou, para que os cientistas sociais, né, os próprios cientistas sociais, tornarem-se, como falou o Jonathan, cruzadas morais, né? Onde vão ao público e dizer aquilo que é bom e aquilo que é mau. É como se o sociólogo tivesse um poder muito grande de dizer aquilo que é bom e aquilo que é mau. Um perigo até, não só para o próprio sociólogo, mas também para a sociologia, principalmente para a sociologia, mas também para a própria sociedade. É assim que se constrói, né, regimes ditatoriais, porque constrói-se uma sensação de bom e de mal a partir de conhecimento atribuído à própria ciência, nesse caso, as ciências sociais, que não é exatamente assim. Então, essa colocação dessa questão, né, por mais que
esses preguem que os cientistas sociais ou os sociólogos, vamos falar de sociólogo, que preguem que o sociólogo conquiste mais espaço, esteja mais próximo ao poder, esteja mais nas colunas de opinião, participe mais nos mídias, nas TVs. Isso não é isso que garante a relevância científica, né? Desculpa, estão a passar aqui o sirene, né? Não é isso, mas vamos continuar. Não é isso que garante a relevância dessas ciências. As ciências sociais são relevantes, a sociologia como ciência social é relevante enquanto ciência social. Então, o aproveitamento dele, é claro, depende da promoção da própria ciência, no geral, né? Então, a promoção da ciência é a promoção da sociologia e das ciências sociais enquanto esse espaço de produção de conhecimento e de transmissão que ajudam, de certa forma, a construir um tipo de sociedade com os seus resultados e por consequência dos seus resultados, sejam essa sociedade má ou ruim, não é? Agora, essa forma de colocar as ciências sociais ou a sociologia no âmbito da construção das sociedades, no âmbito da melhoria da vida da sociedade, esses autores procuram o seu fundamento na história da própria sociologia, né? Então, partem do princípio de que Durkheim tinha como, o fundador da sociologia, tinha como principal função garantir a ordem, garantir a integração da sociedade. E o próprio Comte tinha como garantir garantir a construção a garantir a melhoria da sociedade. É claro que no contexto em que a sociologia surgiu, esse era o pano do fundo. Entretanto, a própria história da sociologia ganhou um particular destaque na medida em que deixou de ser, principalmente eu digo aqui, né, com Max Weber, uma pretensão transformadora para ser uma compreensão, um empreendimento compreensível, uma análise, uma construção da realidade, né, uma análise da realidade como qualquer ciência, né? A ciência, a sociologia procura, antes de mais nada, saber como é que se decompõe, como é que se compõe a sociedade, como é que essa sociedade se compõe e o que integra essa toda a composição, o que faz com que essas pessoas decompostas convivam e o que pode garantir o bom funcionamento, o que faz com que isso funcione, né? Isso é que é a função da sociologia, isso é que é a função da ciência, qualquer ciência que seja, né? Na física, quando se diz o calor, né? Na calorimetria, procura-se a relação composta entre os prótons e a velocidade, e a sua velocidade, para garantir aí uma linhagem. Quer dizer, um princípio um princípio geral que podia caracterizar um certo objeto. É claro que isso não ocorre, um certo objeto metálico, né, de ferro, por aí vai. É claro que isso não ocorre com o próprio objeto com o estudo das ciências sociais, com o estudo da sociologia por causa da característica do seu próprio objeto, né? É impossível você trabalhar com seres humanos para poder ter um resultado, mas há formas para você fazer isso e a metodologia das ciências sociais já se desenvolveu de tal maneira que é possível você ter mais controle das suas percepções, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas preocupações ao analisar um processo. Então aqui o problema é mais metodológico. Então, ao apontar o Max Weber, por exemplo, eles pregam de que Max Weber procurou trazer a liberdade, a ideia de liberdade na forma como a sociedade burocrática da época, como é construída a sociedade burocrática ligada a uma relação social legalista. Essas pessoas não conseguem entender que o que Max Weber fez não foi dizer que para o melhor funcionamento da sociedade é necessário que tudo isso se baseie em documentos,
é necessário que tudo isso se baseie em leis. Não. O que ele fez foi analisar a sociedade da sua época, a sociedade alemã, né, da sua época, lá no século XIX, e viu que essa sociedade era estruturada com base em leis, com base em documentos, com base em escritos, com base em questões legais. Já vê? Então, isso é que ele viu. Então, ele atribuiu esse tipo de relações tipo ideal, tipo de relações legalistas, tipo de relações burocráticas. Né? Ao fazer isso, ele não criou um novo tipo, não estava a propor um novo tipo de sociedade para melhorar a sociedade, não. Ele estava a descrever, estava a analisar como é que a sociedade funcionava, como é que se davam as relações sociais, como é que se compunham, como é que era a dinâmica da sociedade. Isso não tem nenhuma pretensão transformadora, né? Não tinha nenhuma pretensão de melhorar a sociedade. O que ele constatou é que a ideia de liberdade, com essa forma moderna de estruturar a sociedade, estava diretamente ligado a essa outra forma legalista de concepção da realidade. É o que ele observou. Mesmo a ideia de noção do Estado, quando ele disse que o Estado é a entidade que reclama para si o uso legítimo da força, ele não disse que o Estado tem que ser assim, não disse que o Estado deve ser assim para funcionar, para melhor funcionar as coisas, não. Ele estava a descrever como é que o Estado funciona, né? O Estado da época, né? O Estado na época, não só o Estado também agora, reclama para si a legitimidade do poder. É assim que se constrói o Estado moderno, né? A legitimidade do uso da violência, né? O polícia, tudo isso, né? A coerção fica na mão do Estado e é assim que se construiu. Então, o Estado moderno ele definiu dessa forma, não um tipo de sociedade que ele sugeriu que fosse assim. Então, é preciso distinguir essas coisas, já vê? Então, o uso que se faz desses conhecimentos é outro assunto. Né? É outro assunto, não é da pretensão da ciência social, não é a pretensão do próprio do ofício do sociólogo. Então, quando eles dizem, por exemplo, que eles acusam de que a sociologia ultimamente parou na conservação do sistema, ele está querendo dizer que não estão a querer mais dizer de que a sociologia tinha que propor novas formas de sociedade. Essa não é a função da sociologia. A própria produção de conhecimento sociológico pode contribuir para a construção de uma nova forma de sociedade. Não é? Quando um sociólogo, por exemplo, como Carlos Cera, em Moçambique, analisou a forma de crise social que acontecia, que caracterizou Moçambique na construção do Estado, assim, esse segundo Estado da República de 1990 para cá, né? A crise que ele descreveu, que estava por base da guerra, da Renam, estava por base da emergência da fome, da emergência da acusação de feitiçaria e todo o problema anômico que Moçambique vivia e vive, né, nesse período. O que ele está a fazer é descrever essa sociedade, é analisar a sociedade, é fazer sociologia, é fazer estudo da sociedade. Então, o que vai se fazer com esse projeto é um outro assunto. Né? É outro assunto. O Estado, os governos podem usar para poder criar novos mecanismos de relações de concentração de poder, as ONGs podem usar para poder criar os seus movimentos de intervenção e por aí vai, depende de quem bem entender. Tanto que quando Carlos Cera escreveu Cólera e Catarse, né, a instituição que o convidou para fazer esse estudo, né, foi em função do que ele construiu na sociologia. Então, Carlos Cera não fez mais nada do que aplicar a sua construção teórica naquele estudo, né? Então, claro, podemos discutir como é que isso se foi, até que ponto foi importante, até que ponto falhou, essas coisas, mas isso não tem nada a ver, né? Mas o que é mais importante anotar é que as ciências sociais têm essa característica de como qualquer outra ciência, de analisar, né? Então, quando eles dizem, por exemplo, quando eles dizem que a sociologia tem uma inclinação mais para a esquerda, isso é consequência da própria construção dos cientistas, né? Não é pelo trabalho que eles fazem. Então, a partir do momento que eles tomam uma posição ideológica, o seu trabalho torna-se irrelevante. A partir do momento que a sociologia fale a língua para o público,
né? Isso vai contribuir para que a sociologia seja relevante, porque o público está nem aí para a linguagem sociológica. O público está interessado como vai construir conhecimento a partir da linguagem que ele traz de diferentes conhecimentos, né? Através do clima, através da física, da química, da sociologia, até onde for possível nisso, né? Não porque o cientista é que deve ser é, responsável para isso, nada a ver, né? Então é preciso distinguirmos essas coisas. E em Moçambique isso é muito particular por causa da própria história do ensino superior na sua relação com a prática das ciências sociais enquanto ensino e investigação, né? A perspectiva das ciências sociais da década de 70, 80, no período revolucionário, no período do calor da revolução, né? Uma perspectiva que era virada para o marxismo, né? Partia de princípio que ciência social não pode ser dissociada do marxismo. Isso deixou bem claro o antigo reitor Fernando Ganhão. É uma aberração para quem faz a sociologia, não é? Porque o marxismo é só uma perspectiva que pode ser verificável, que pode ser operacional ou não, né? E ocorreu de uma certa forma. Você pode trabalhar a partir de outra perspectiva e ter um resultado diferente. E é essas coisas que a gente deve construir. Então, as ciências sociais não são marxistas, não são da direita, não são da esquerda. A sociologia não é da esquerda, não é da direita, não é marxista, nem liberal, né? A sociologia é uma forma de construção da realidade a partir do estudo da sociedade. Então, como é que se constrói essa realidade envolve outros atores, não só os cientistas. E o mesmo ocorre com as ciências naturais. As ciências naturais é uma forma de construção natural da realidade natural que envolve vários aspectos, né? Quando o cientista analisa, quando se cria uma teoria eletromagnética e Mercedes, Simpson e por aí vai, usam aquela teoria para fazer o que bem entenderem, né? Isso não tem nada a ver com o que o cientista pretendia ao criar a sua teoria eletromagnética. O mesmo ocorre com as ciências sociais, porque é tudo ciência. Então, para quem está endereçado para as ciências sociais, que tenha isso em mente, né? As ciências sociais não são socialistas, não estão viradas para a esquerda. A tendência da esquerda é a percepção que muitos têm, que atribui à sociologia uma característica moral. Vê na sociologia como um empreendimento moral, como um artefato moral que torna possível melhorar a sociedade. Isso não acontece. O próprio crítico da ciência moderna, Nietzsche, que criticou muito a sociologia de Comte, já denunciava essa pretensão de melhoria da sociedade através da ciência, tanto que fez aquela crítica ao Comte e de certeza faria crítica hoje com esses cientistas sociais que acabam moralizando mais do que construindo modelos sociológicos de interpretação da realidade através de métodos e técnicas cada vez mais aprimorados para facilitar o nosso processo de investigação, né? Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês e convidar para quem não se inscreveu que faça agora e convidar aqueles que fazem ciências sociais, aqueles estudantes que estão a entrar agora para que se concentrem mais nesse aspecto de ciência, de sociologia enquanto ciência, porque é assim que é e é assim que ela é, e a sua consequência moral não depende muito pouco da sociologia, mas do que é usado através dela, ok? A Cólera e Catarse de Carlos Cera, o que se fez, o que a organização que o convidou fez com o trabalho não interessou ao Carlos Cera. O Carlos Cera fez o seu trabalho de pesquisa, claro, com os seus termos de referência, e isso é salutar, e isso é também prejudicial para a construção da própria sociedade nos nossos países, ok? Então força aí pessoal, nos vemos no próximo vídeo na nossa série habitual, ok? Abraço pessoal!